Olá, bem-vindos ao meu canal, a Virginiana Radiestesista. Eu sou Maria de Fátima Almeida e hoje eu peço licença mais uma vez para entrar na casa de vocês. Como é que foi de final de semana? Bom, né? Um sol gostoso. Hoje também, segunda-feira, tá um sol maravilhoso. Uma delícia, muito gostoso mesmo. Detesto frio. Não gosto de frio. Hoje, durante a minha meditação, estava lá brincando com as minhas bolinhas, rodando minhas bolinhas na mão. É que tempo que eu não brincava com elas. Aí eu falei, hoje eu vou meditar, vou usar minhas bolinhas. Tem anos. Então, ao abrir o oráculo da bezedeira, saiu a carta do número 6, que é a carta da verdade. Não sei se dá para ver aqui. Deve estar invertida. E essa carta, ela diz o seguinte. Vamos ver aqui se eu consigo enxergar sem óculos. A letra tá muito bonitinha, mas eu vou tentar. Ela diz o seguinte, essa carta. Carta 6, verdade. Você já se olhou no espelho hoje? E ao se olhar, o que você disse? Eu faço esse exercício todos os dias, isso olhando no espelho. E todos os dias eu repito, eu me amo. Eu repito, eu me cuido. Eu repito, eu honro minha vida. Eu repito, eu me respeito. Eu repito, eu agradeço. Então, ela convida você a fazer a mesma coisa. Se você quiser, você pode ir diante do espelho, olhar para você e repetir, né? Dizer para você, eu me amo, eu me cuido, eu me respeito, eu agradeço. Convido você a fazer isso, e é a melhor forma de amar a Deus em nós. Cuide-se com muito amor e carinho, seja verdadeiro e comprometido com quem você deseja ser. Blinde a sua autoestima e não permita que ninguém trate você menos do que você merece. Sua amorosidade, bondade, resiliência, altruísmo, doação e lealdade com outras pessoas são admiráveis e fazem de você uma pessoa muito especial. Mas antes de pensar em cuidar de outras pessoas, que tal um pouco mais de cuidado em você e praticar tudo o que pratica com os demais, consigo mesmo ou consigo mesma? Dê mais valor a si mesmo, antes de tratar de cuidar do outro. Cuida primeiro de você, para se fortalecer, para ficar bem, e aí você começa a tratar das outras pessoas, tá bom? E diz o seguinte também, sabe aquela instrução de voo, né? Aquela instrução do avião, né? Aí eu me lembrei, eu estava brincando com isso aqui, aí veio barulhinho, uma coisa assim de sininho, sei lá, de alerta, não sei. Então, aquela instrução de voo, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Primeiro, coloque a máscara em você.
E depois, auxilie quem estiver ao seu lado. Então, primeiro você coloca a sua máscara, se protege. Aí depois, sim, você sai do seu lugar e vai ajudar. Há outros que não conseguem colocar máscara, há outros que estão em dificuldade. Tá bom? Mas primeiro você se fortalece. Isso serve para a vida, mas tem que ser verdade, né? Você tem que fazer isso com verdade, com amor. Não é fazer para todo mundo ficar sabendo, nada disso, né? Você ajuda, mas ajuda em segredo. Não precisa você ficar alardeando, tá bom? Isso serve para a vida e tem que ser verdadeiro, como eu já li. Nada, não basta se olhar no espelho e seguir achando que outros merecem mais que você. Olhe-se no espelho e vista-se de poder. Você está aqui para brilhar. E acredite nisso verdadeiramente. É o que essa carta aqui está dizendo. Você está aqui nesse mundo para brilhar. Tá bom? Não importa o que os outros digam. Brilhar sempre positivamente. Trabalhar na luz. Cuidando de você e cuidando do próximo também. Cada pessoa que passa por nossas vidas está apenas de passagem. Somente nós seremos eternos com nossa presença. O alto amor, o alto cuidado e a verdade com quem somos promoverá uma vida de amor, consciência e lucidez por toda a eternidade. Entenda bem isso e converse para que outras pessoas e principalmente converse com você mesmo e com os outros também. E aí depois eu fui, tomei café e quando eu voltei para a sala, a Bíblia estava lá em cima. Eu vou dar uma olhada. Folhei. E caiu de novo. Mateus, gente, com toda a minha sinceridade. Eu não sou vidente, eu não sou astróloga, não sou cartomante, mas veio em Mateus, de novo, falando sobre verdade. Uma coisa assim tão... que a princípio eu lia, mas eu não entendi. Porque ontem, no domingo, eu li sobre tecnologias, né? Fizemos um trabalho sobre tecnologias novas. O que vai aparecer aí, o que não vai aparecer, o que vai sumir, o que não vai ter mais, né? Muitas coisas já estão fora de moda, utensílios. Quem é dono de casa sabe, né? Um aparelho assim vai mudar de modelo, não vai funcionar mais. Às vezes tem uma determinada tomada que você tem que trocar, porque o teu aparelho vem com 3 pininhos e você só tem 2 buraquinhos na tomada. Ou você compra um adaptador, né? Então são novas coisas que vão chegando e que você vai se adaptando. A princípio você leva aquela surpresa, embalado na caixa, você não vê que tem 3 pinos, né? Então essas mudanças elas vão acontecendo assim sutilmente, até que pumba, você leva um choque.
de realidade. Então, quando eu abri lá, tinha uma frase, eu abri em Mateus, é uma expressão, Mateus 10, 27, uma expressão, uma frase que fala também sobre verdade. Então, ela fala a verdade, isso já tinha me saído, inclusive, o mês passado, mas eu não gravei. Falei, não vou gravar isso. Mas aí ela saiu hoje de novo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu vou passar a mensagem. Gratidão, Gabriel. Gratidão, Gabriel Arcanjo. Eu vou passar a mensagem. Me ajuda a passar. Então a frase, ela diz o seguinte, que a verdade gritada por cima dos telhados e tecnologias, entre aspas, né, que é uma adaptação moderna dessa passagem, será gritada por cima dos telhados. Então, essa adaptação moderna, essa passagem bíblica, reflete a disseminação da verdade em uma época de conectividade digital. No sentido original do livro bíblico, a expressão de um ensinamento de Sananda no Novo Testamento, em que ele instrui, o mestre instrui seus alunos a não temerem e a pregarem abertamente o que lhes foi ensinado em particular, em segredo, porque naquela época tudo tinha que se reunir em locais afastados, não chamasse atenção. Hoje pode-se falar abertamente, está tudo bem. Em Mateus 10, 27 também diz o seguinte, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que eu te digo, em particular, em segredo, escuro, entre os becos lá naquela época, dizei-o em luz. Fala as claras, fala a verdade. E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Em Lucas 12, versículo 3, ele diz que o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Então, essa expressão pregar sobre os telhados significa proclamar publicamente, porque naquela época não haviam palanques, não haviam sacadas, não havia janelinha, chegar e falar na janelinha para todo mundo escutar. Então eles pegavam um caixotinho de madeira, subiam naquele caixotinho, ficavam mais alto e falavam com o povo. Ou então subia numa montanha, num monte maiorzinho, de terra, subia lá e falava. Hoje, trazendo para os nossos dias atuais, tem, Você arruma um palanque, você arruma um carro de som, você canta, você fala, Você faz shows, discursos. E o que você fala era a expressão usada, falar por cima dos telhados, certo? De um lugar alto, visível, para que todos ouçam o que antes era dito em segredo. Hoje em dia a gente tem muita coisa em segredo, mas não oculta que tudo seja revelado, tá bom? A adaptação para a nossa era digital, a versão adaptada por cima dos telhados e tecnologias atualiza essa metáfora para o século XXI. E ela sugere que a verdade, antes proclamada de forma oral e em locais elevados hoje se espalha por meio de plataformas digitais.
ok? Então nós temos a internet, online, Wi-Fi, né? WhatsApp, várias redes sociais que nos levam e nos trazem mensagens. Aí cabe a você peneirar isso, acreditar, passar uma peneira, ter clareza mental, discernimento, para saber se isso é verdade ou não, tá? Então, naquela época eles subiam num banquinho de madeira e falavam lá de cima. Né? E hoje isso se espalha por meio de plataformas digitais. Então, nossas tecnologias mudaram. Né? São as mídias sociais, a internet, aplicativos de mensagem. Cuidado com esses aplicativos. E o sentido da frase se expande para além do contexto religioso, significando que na era da informação, nada pode ficar escondido para sempre. Não há oculto que não seja revelado. A verdade eventualmente será revelada e amplificada pelas ferramentas tecnológicas para ser vista e ouvida por todos. Então, esse mês, outubro foi assim um mês, choveu foi coisa. O mês pesado. Como choveu coisa, como choveu informação, como choveu coisa revelada. E o mês de novembro vai ser também pesado, muito pesado. Então, eu espero que vocês se cuidem, né? Olhem no espelho para vocês mesmos, se cuidem, honrem-se, ok? Se protejam, protejam a família de vocês. E o universo proteja, a força criadora proteja a todos nós. Porque só Deus sabe o que vem por aí. Eu não sou vidente, eu não sou astrônoma, não sou astróloga, nem cartomante. Eu pendulo cartas, eu empodero meus protocolos através de cartas de tarô, de cristais, de reiki. Mas, na realidade, o peso que está aí na atmosfera, ele está denso demais. Então, eu peço que vocês se cuidem, se protejam, principalmente com a alimentação. Cuidado com o que vocês vão ingerir. Cuidado em locais muito cheios, em locais em que está muito cheio de gente. Procura não ficar nesses locais, porque a gente não sabe o que está vindo por aí. Está vindo de todos os lados, tá? Está vindo de cima, está vindo daqui da terra, está vindo da água, está vindo de debaixo da terra. São ataques por tudo quanto é lado. E revelações que nós vamos ter que segurar. Então se cuidem, a princípio vai ser mas depois a gente acostuma, assim como aquele aparelho que você compra com 3 pontinhas, que você não estava pronto, que você só tinha 2 furinhos na sua tomada. Então, vai acrescentar mais um furinho, mais um biquinho, né? Mais um cabo para ser conectado. E a gente vai ter que entrar nessa conexão. Porque vai vir de vários lados. Pode ser como alguma espécie de envenenamento, como já está acontecendo, intoxicações por água. A cocó já está aí mesmo, todo mundo está sabendo, mas eu sinto que a coisa vem de outro lado. Deve vir pela água. Eu não sei se vocês lembram
E eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu, eu ainda era mais nova, uma contaminação por césio. Num local, eu não me lembro a região agora. E eu acredito que seja uma coisa mais ou menos por aí, né? Tá fluindo, tá vazando e ninguém tá percebendo. Mas que vai dar problema de saúde. Então cuidado com o que você come, com o que você bebe. Proteja-se. Proteja as crianças, os idosos. Como eu digo sempre, os mais velhos. E quando isso sair, claro que todo mundo vai saber. Mas enquanto a gente não sabe, não descobre, é bom que você olhe para você no espelho, se honre, se fortaleça. Tá? E aquela coisa. As máscaras cairão. As máscaras vão cair por causa do oxigênio, como eles dão no aviso lá no avião. Tu coloca a sua máscara primeiro, depois vai cuidar do outro. Porque aí a verdade vai aparecendo aos poucos. Né? Para muitos ela vai aparecer de vez, logo assim de cara. Agora para outros não. Para outros ela vai aparecer aos pouquinhos, até aquela pessoa conseguir digerir o que está acontecendo. Né? O Pai dá de acordo com o que você suporta. Não é assim, vai acontecer isso, assim. Pode até acontecer, você nem saber. Alguns podem saber assim na hora, outros não. E o Pai, ele só revela aquilo que você vai poder suportar. Se você não puder suportar, você não vai nem saber. Tá bom? Não sou vidente, não sou astróloga, nada, cartomante. Mas sinto que alguma coisa tá aí. Entendeu? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez. Gratidão, Arcanjo Gabriel, pelos seus cuidados, pela sua colaboração infinita, sua proteção infinita e livramentos. Agradeço aos guardiões também e que essa semana, esse final de mês, ele seja menos denso, que o mês de novembro seja menos denso também para nós, e que a gente possa continuar vivendo nossas vidas, trabalhando, tranquilos, cuidando da nossa casa, da nossa família, do trabalho, dos estudos, tá bom? Eu agradeço por vocês terem me deixado entrar na casa de vocês mais uma vez. Gratidão. Eu aproveito. Aperta o sininho. Compartilhe. Para que meu canal possa crescer. Tá bom? Gratidão. E até.